A conspiração que derrubou e prendeu Benito Mussolini em 1945 foi tramada pelo Vaticano muitos anos antes. O marechal, Pietro Badoglio, que era chefe do Estado-Maior do Reino da Itália, havia se oposto energicamente ao ataque contra a Grécia, em novembro de 1940. Ele era adversário determinado dos ditadores Benito Mussolini e Adolf Hitler. Por meio do contato na Sagrada Congregação para a Propagação da Fé, Ludwig Miller, que era o meio pelo qual a resistência alemã se comunicava com o Vaticano, soube que Mussolini difundia uma petição entre os oficiais italianos requerendo corte marcial para Badoglio. A manobra de Mussolini incitou Badoglio a entrar em contato com a resistência alemã. Como Miller relatou, abre aspas, eu achava, devo me expressar cuidadosamente, que podíamos tratar com Badoglio. Fecha aspas. Badoglio se declarou pronto para derrubar Mussolini, desde que o Papa e o rei o apoiassem. Miller intermediou o acordo de ligação entre a resistência alemã com a resistência italiana de que, se um lado levasse a cabo o golpe, o outro deveria fazer o mesmo na sequência. Por quase 2 anos, Badoglio adiou o golpe. Ele esperava que a resistência alemã agisse primeiro. Por fim, em novembro de 1942, com a invasão da África do Norte efetuada pelos Estados Unidos, forçou-o a tomar uma iniciativa. Naquele momento, com os aliados a menos de 150 quilômetros da costa da Sicília, a posição de Mussolini se tornou insegura. Em 24 de novembro, Badoglio enviou a princesa Maria José de Saboia para discutir a mudança de regime com Monsenhor Giovanni Battista Montini, o auxiliar do Papa Pio XII. Abre aspas, vou relatar, fecha aspas, respondeu o prelado e informou o Papa da entrevista com a princesa Maria José, pedindo-lhe que pudesse continuar os contatos. As palavras de Pio XII não são conhecidas, mas sabe-se com certeza que ele deu um parecer positivo porque Monsenhor Montini e a princesa voltaram a se ver, e o prelado informou de dentro do Vaticano que o enviado especial do presidente, Franklin Delano Roosevelt ao Papa, Myron Taylor, havia garantido que os Estados Unidos receberiam com prazer a saída da Itália da guerra. No entanto, o rei da Itália, Vítor Emanuel III, distintamente anticlerical, informou-se da trama vetando as relações com a Santa Sé exclamando, abre aspas, nenhum padre, fecha aspas, e exilou a princesa na ermida de Santana. Quase ao mesmo tempo, Wilhelm Canaris se encontrou com Miller no Hotel Regina, em Munique, e depois de um jantar surreal deles com Ernst Kaltenbrunner, o Canaris sugeriu a Miller tentar um encontro com Badoglio, olho no olho. Um mês depois, em 21 de dezembro, Badoglio enviou secretamente seu sobrinho para um encontro com o cardeal secretário de Estado da Santa Sé, Luigi Maglione, procurando a bênção do Papa para aproximação referente à conspiração com o rei da Itália para derrubar Mussolini. Por meio dessas intrigas, os diplomatas aliados começaram a negociar um acordo de paz com Badoglio. Como Miller recordou, abre aspas, no final de 1942, recebi a notícia, não de Leiber, mas de uma pessoa da esfera do Vaticano, de que um renomado personagem italiano tinha apresentado uma proposta de paz, uma sugestão ou uma consulta com respeito aos termos de uma paz que seria feita em separado com a Itália. A resposta para a consulta, creio que vinda de Washington e não de Londres, era 1. Concessão italiana das colônias italianas da África do Norte. 2. Pantelleria, uma ilha italiana perto da Tunísia, para a Inglaterra. 3. Uma oferta relativamente à evacuação italiana da Albânia. 4. Era excitante para nós, num certo sentido. O teor era aproximadamente este: o Tirol italiano deveria se tornar parte de um novo Estado alemão no sul. Isso tinha preocupado não só a nós, no círculo de Canaris, mas, como tinha informado Leiber, também a ele. Ele deu uma pancada em sua cabeça com a mão, pois a participação da Alemanha pelos aliados contestava bastante nossas discussões anteriores com a Inglaterra. Pedi a Leiber que tentasse descobrir com seus contatos como a ideia foi vista nos Estados Unidos, se eles basicamente discordaram disso ou se pensam igual aos ingleses. Fecha aspas. Um mês depois, Pio XII tinha os elementos da conspiração de Badoglio em suas mãos. Enquanto Roosevelt aconselhava publicamente a Itália a deixar o eixo, Taylor, seu representante pessoal junto ao Papa, realizava uma ação secreta paralela com Pio XII. Abre aspas. O senhor vai lembrar de seu contato constante com sua santidade a partir da Rádio Vaticano de Washington. Fecha aspas. Trouxe Taylor à memória de Roosevelt posteriormente. Abre aspas. O primeiro preparativo para a extinção de Mussolini foi no dia em que eu trouxe ao senhor uma mensagem secreta, em resposta a uma de minha autoria com respeito à queda de Mussolini e à saída da Itália da guerra, que o senhor caracterizou como a primeira ruptura em toda a organização do eixo e que chegou a mim por meio daquele canal papal. Fecha aspas. Os preparativos do Vaticano para a extinção de Mussolini começaram em 12 de maio. Maglione convocou o embaixador italiano junto à Santa Sé, o conde Galeazzo Ciano, e lhe repassou uma comunicação oral. O Papa sofria pela Itália e com a Itália, afirmou Maglione, e faria todo o possível para ajudar o país. Portanto, o Papa teve a intenção de deixar Mussolini conhecer seu pensamento, embora evitando uma intervenção direta. No entanto, como o padre, Peter Grumpel, especialista do Vaticano a respeito de Pio XII, afirmou posteriormente, dando uma risada, abre aspas, claro que isso é uma maneira discreta de dizer, posso ser de alguma ajuda como mediador. Fecha aspas. Lendo nas entrelinhas, Ciano afirmou abruptamente, abre aspas, bem, o Dulce não buscará isso.
Fecha aspas. Mussolini prometeu lutar, mas Pio XII tinha aberto um canal para novas conversas. Em 20 de maio, Pio XII escreveu a Roosevelt, pedindo-lhe que não bombardeasse as cidades italianas. Embora não dissesse isso diretamente, o Papa considerava terrorismo o bombardeio dos aliados e do eixo, pois matavam mulheres e crianças em Londres e em Berlim por motivos políticos e não militares. No entanto, a carta do Papa revelou seu jogo mais profundo. Ele pediu a Roosevelt que tivesse piedade da Itália nas futuras conversações da paz, indicando que o Vaticano esperava uma vitória dos aliados. Prudentemente, Pio XII se posicionou entre duas partes antagônicas, as quais fez a mesma pergunta, abre aspas, como posso ajudar? Fecha aspas. Embora Pio XII trabalhasse com Roosevelt para afastar Mussolini, o Vaticano afirmava que o Papa não tinha sido um conspirador ativo. Abre aspas, devemos ser muito cuidadosos quando falamos a respeito de envolvimento ou influência direta, fecha aspas, afirmou o padre Grumpel posteriormente. Abre aspas, pois não é o papel do Vaticano intrometer-se nos negócios dos estados estrangeiros. Seu estilo é muito discreto. É mais diplomático e age de maneira mais prudente para evitar se expor a acusações graves. Fecha aspas. No Tratado de Latrão se proibia o Vaticano de intervir na política externa, como Hitler reagira se Itália saísse da guerra por meio de uma intriga papal. Abre aspas. O Santo Padre é da opinião que algo deve ser feito, fecha aspas, registrou Monsenhor Domenico Tardini, seu auxiliar, após receber uma mensagem cifrada americana a respeito da mudança de regime. Abre aspas. Ele não pode se negar a intervir, mas deve ser segurissimamente. Fecha aspas. Em 11 de junho, Pio XII recebeu uma informação política importante. Por um informante, soube que o Vítor Emanuel III receberá secretamente 2 ex-políticos não fascistas italianos. Que até o rei, um notório preguiçoso, percebesse que devia agir, sugeriu que o status quo logo se erodiria. 6 dias depois, o núncio apostólico para a Itália visitou o rei e lhe disse que os americanos não teriam piedade, a menos que Roma saísse da guerra. Pio XII tinha informações do nível mais alto, do próprio Roosevelt, a respeito do que aconteceria. Mas o rei continuou inseguro quanto ao que fazer. Um mês depois, em 10 de julho, os aliados invadiram a Sicília. 3 divisões alemãs fugiram para a Península Itálica, indicando a possibilidade imediata de que as tropas aliadas as seguissem. Essa perspectiva exasperou não só o povo italiano, mas também Pio XII. Nem ele, nem seus assistentes Magrioni, Montini e Tardini tinham querido que a Itália entrasse na guerra e agora eles trabalhavam duro para tirar a Itália dela. Pio XII conseguiu ser informado das medidas legais do Grande Conselho do Fascismo contra Mussolini. Em 18 de julho, o cardeal, Celso Constantini, escreveu em seu diário, abre aspas, a Itália está à beira do abismo. Fecha aspas. No dia seguinte, quando Roma foi bombardeada, a sorte já estava lançada. A Itália tinha perdido a guerra e seus líderes cruzaram a ponte secreta que Pio XII construiu para a paz. 6 dias depois, o rei tinha prendido Mussolini e nomeara Badoglio para governar em seu lugar. Pio XII não fez nenhuma declaração pública, mas um diplomata americano achou que ele não parecia nada infeliz. Ele passou o mês seguinte como anfitrião secreto das conversas entre Badoglio e os aliados, que levou a um armistício, em 8 de setembro. Hitler jurou invadir o Vaticano 2 horas depois que soube da queda de Mussolini. Albrecht von Kessel disse que Hitler culpava Pio XII pela queda de Mussolini, porque o Papa conversava com Roosevelt pelo telefone havia muito tempo.